Eu já mencionei aqui num vídeo, já faz bastante tempo, um homem chamado Afonso de Albuquerque. Esse homem foi assim o principal personagem, o protagonista das ações de Portugal nas Índias no início do século XVI. Então ele ficou conhecido pela alcunha de o Leão dos Mares. Vamos falar um pouquinho sobre ele hoje mais especificamente. Então ele nasceu numa freguesia de Portugal chamada Alhandra, ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60 do século XV, ou seja, por volta de 1460. Ele recebeu uma educação de primeira qualidade na corte do Dom Afonso V. O Dom Afonso V foi pai do Dom João II e o Dom João II foi o sucessor de Dom João II foi Dom Manuel I. Então é nessa ordem: Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel I. Bem, essa educação que o Afonso de Albuquerque recebeu foi a melhor possível na época. E quando eu digo na época, eu não quero dizer que está aquém da atual, não. Muito pelo contrário. Bem, então ele foi, ao chegar à fase adulta, ele foi condecorado, ele se tornou cavaleiro da Ordem de Santiago. E só para vocês terem uma ideia dessa formação que ele teve, ele tinha domínio completo da sua língua mãe, o português. Naturalmente, no século XV, o português era muito próximo do castelhano, do espanhol, então também ele tinha o domínio dessa outra língua, vizinha, irmã. Ele tinha domínio de latim, e se você é conservador, se você, enfim, você conhece o trabalho do professor Rafael Falcon e outros, você sabe que isso significa muito. Então ele era um homem que dominava o latim, ele dominava a matemática e as ciências da época. Ele tinha um conhecimento robusto das ciências em geral. Ele exerceu diversas atividades e se destacou como soldado, como navegador, como diplomata e como soldado, navegador e diplomata. Tá? Agora veja, esse Afonso de Albuquerque, ele vai se tornar bem conhecido só no início do século XVI. As ações que ele vai desempenhar no início do século XVI, ligadas aos objetivos, aos propósitos de Portugal na Índia, que vai fazer dele, que vai lhe dar fama. Mas antes disso, ele começou a atuar muito jovem. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1476, ou seja, ali entre 16 e 18 anos, ele lutou na Batalha de Touro. Já mencionei essa batalha aqui, foi uma batalha aí pela sucessão do trono de Castela, em que Portugal se envolveu. Em 1480, ainda muito jovem, ele se voluntariou para lutar em Nápoles contra os turcos. E é bom que se diga logo, ele vai alimentar uma rivalidade, uma hostilidade para com os muçulmanos desde muito cedo. Então, nessa época, as disputas entre portugueses e muçulmanos na África, no norte da África, em todo o litoral africano, dos dois lados, e nas Índias é intensa. Portugal era o grande algoz dos turcos, dos árabes, dos muçulmanos em geral. Tá. Em 1482, ele vai integrar uma guarnição que defendia Arzila, uma praça do norte da África, ali onde hoje é o Marrocos. Ele vai para lá e fica ali defendendo aquela praça que Portugal tinha conquistado. Quando ele retorna para Portugal, ele é logo integrado na guarda pessoal de Dom João II, de quem ele era amigo de infância. Então ele foi criado muito próximo do Dom João II, do futuro Dom João II, tá bom? Bem, o reinado do Dom João II, como eu já falei aqui, ele foi marcado por grandes coisas. É lógico que Dom Manuel I colheu muitos frutos do trabalho de outros reis, né, que culminaram ali no governo dele, então é covardia comparar com o governo de Dom Manuel I. Mas, para vocês terem uma ideia, Bartolomeu Dias
contornou o Cabo das Tormentas ou da Boa Esperança no governo de Dom João II. Praticamente, o Vasco da Gama partiu, né? Quando o Vasco da Gama volta, o Dom João II tinha morrido, mas quando ele partiu, foi sob as ordens, sob a égide de Dom João II. Então, Dom João II é um rei que protagonizou muita coisa na história de Portugal, ok? Além disso, ele assinou o Tratado de Tordesilhas, foi ele que se fez aquelas tratativas com o Cristóvão Colombo e acabou, provavelmente não por desconhecimento, até por muito conhecimento, ele acabou não se interessando pela proposta do Cristóvão Colombo. Muito bem. Ele teve um reinado curto, ele reinou entre 1481 e 1495, e talvez por isso, né, por ter deixado de ser rei ainda jovem, ele não tenha colhido mais frutos ainda do seu trabalho. Muito bem, o Afonso de Albuquerque, que conviveu com o Dom João II na infância, que cresceram juntos, receberam uma educação muito parecida, etc., ele vai conseguir enxergar, recolher, participar da colheita de vários frutos de todo aquele trabalho plantado durante o governo de Dom João, desde Dom Afonso V, Dom João II, e ele realmente se torna protagonista, né, dos fatos ali na região das Índias, no governo de Dom Manuel I. É a partir de 1503 que começa a parte mais intensa do trabalho dele. Em 1503, então, ele é mandado para as Índias numa expedição, e essa expedição tinha um caráter principalmente militar. O objetivo dessa expedição era dar proteção para os comerciantes portugueses, fazer comércio também. A expedição ia, mas principalmente fazer proteção na rota. Então vamos tentar ver um mapa aqui, né, nessa nossa qualidade maravilhosa. Então tá aqui. Essa rota de Portugal às Índias, né, ela era muito longa. Então a expedição do Afonso de Albuquerque de 1503 tinha o objetivo de fazer a proteção, tentar manter uma certa segurança, né, oferecer uma certa segurança para os portugueses durante todo esse trajeto. Bem, eles atingem as Índias. Lembram do Samorim de Calicut, aquele governante de Calicut que tinha dado problema para Pedro Álvares Cabral, já tinha dado para Vasco da Gama, depois teve um problema de uma traição lá, um ataque à feitoria de Calicut. Cabral bombardeou Calicut, desceu um pouco e fundou uma feitoria em Coxim. Lembram disso? Então, Afonso de Albuquerque vai chegar lá, vai vencer o Samorim em Calicut, vai estabelecer um domínio português ali, e em Coxim, onde havia a feitoria portuguesa, ele vai construir uma fortaleza militar. E aí isso garante a posse, o domínio português naquela região ali. Só para mostrar para vocês, aqui ó, não sei se dá para ver, mas aqui vocês vão ver Calicut e Coxim, um pouquinho ao sul. Espero que esteja dando para ver. Beleza. Bem, então a viagem dele é um sucesso estrondoso. Por onde ele passa, ele obtém grandes vitórias para Portugal, não há nenhum revés. Muito bem. Diante de tanto sucesso, como não poderia deixar de ser, vai acontecer um primeiro problema. Ele era um cara muito, digamos assim, determinado e de difícil convivência. E aí um primo dele, que tinha ido com ele, Francisco de Albuquerque, vai se desentender. Ele, o Afonso de Albuquerque, achou o seguinte: terminamos o nosso trabalho, temos que voltar. Mas essas não eram as ordens do rei. O Francisco Albuquerque pretendia ficar mais tempo nas Índias. E aí o Afonso se desentende com ele e parte na frente, volta para Portugal antes. E logo depois, algum tempo depois, quando o primo dele resolve voltar para Portugal, acontece um desastre do qual não se tem muita informação, e as embarcações acabam naufragando e morre o primo, morre todo mundo. Um desastre aí que acabou caindo na conta dele, apesar de que não parece que houve grande punição, nada desse tipo para ele.
Talvez, provavelmente, porque a cagada que ele fez, apesar de ser significativa, na balança não significava tanto diante dos grandes feitos dele. Quando ele chegou em Portugal, ele chegou com os navios dele carregados de especiarias e de riquezas e trouxe junto um grande plano imperialista concebido por ele para oferecer a Dom Manuel I. Então, esse plano era o seguinte: ele queria conquistar vários pontos estratégicos, desde o litoral oriental africano até as Índias. Ele queria dominar o comércio no Oceano Índico. Como assim dominar o comércio? Veja, Portugal tinha objetivos comerciais. Então ele tinha boas relações com quem era possível e fazia comércio. E o Afonso de Albuquerque percebeu o quê? Nós podemos criar um império militar e subjugar os principais pontos comerciais, e assim a gente não vai precisar da boa vontade, de boas relações. A gente vai dominar, a gente vai mandar, a gente vai ter hegemonia comercial baseada numa força militar. Então, esse foi o grande plano do Afonso de Albuquerque que ele apresentou para Dom Manuel e acabou convencendo Dom Manuel. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que na entrada de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico, aqui, tem uma vermelho aqui, o Golfo Pérsico, eu acho que não dá para ver, né, minha gente? Tá uma porcaria, mas enfim. Na entrada do Golfo Pérsico aqui tem uma cidade chamada Hormuz. Esse era o objetivo principal do Afonso de Albuquerque, o Leão dos Mares. Ele chegou para Dom Manuel e falou: nós precisamos conquistar esse lugar, os pontos estratégicos são esses, e o principal ponto é Hormuz. E vai ser mandado para lá para conquistar Hormuz. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, sobre a Batalha de Hormuz, que aconteceu em 1507. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês e até amanhã.